Olá, eu sou a Thaís Ienaga, essa é a 20ª aula de meditação que eu tô gravando, então já faz quase 5 meses que eu comecei a gravar esses vídeos, desde que a quarentena começou, e eu vou assumir um compromisso aqui de gravar esses vídeos publicamente até a semana que vem, que vai ser o 21º vídeo, e a partir de então esses vídeos eles não serão mais públicos, então quem quiser continuar recebendo esses links, eu vou deixar o meu contato aqui abaixo da descrição desses vídeos e a pessoa pode entrar em contato ou por WhatsApp diretamente ou por e-mail. E vai ter um valor sugerido, né? E um outro valor solidário. Então, para quem tiver interesse, entre em contato que eu explico direitinho em termos de valor. E para quem já é aluna de meditação, eu vou continuar mandando esses links sem nenhum custo adicional. Então vamos para a nossa aula. Continuando a aprofundar, né, essas diferenças entre as realidades do mundo exterior e do mundo interior, né, entre a experiência da nossa mente comum e da corrente de meditação, hoje eu vou propor aqui uma nova metáfora que eu acredito que pode ajudar no entendimento dessa diferenciação. Então imagina que os nossos corpos, eles são como um vaso, né? Como um recipiente ou um copo inicialmente vazio. Na situação da mente comum, né, voltada ao mundo externo e aos sentidos comuns, pensamentos, sensações, sentimentos, imagens estão a todo momento sendo produzidos e acumulados pelos nossos sentidos, como que preenchendo mais e mais, né, o recipiente do nosso ser. E esses conteúdos, eles ficam todos misturados, embaralhados, de uma maneira caótica. Com isso, a nossa mente, ela vive uma experiência difusa, aleatória, em um estado de pouca clareza ou foco. Na situação da corrente de meditação, que está voltada para o mundo interno, né, e para os sentidos superiores, pensamentos, sensações, sentimentos e imagens, elas começam a ser liberadas, né, começam como que a decantar no fundo desse vaso, né, ou desse recipiente. Então, quer dizer, à medida que a nossa mente relaxa, esses conteúdos e informações começam como que a se dissipar, né? E o recipiente do nosso ser começa a se esvaziar, né? Todo aquele material acumulado começa a acontecer uma ordenação, né? Começa a acontecer uma espécie de organização interna. Com isso, a nossa mente, ela passa a viver uma experiência de ordem e coerência, retornando a um estado de harmonia. É como se esses conteúdos ou essas experiências passassem por uma revista, né? Por uma revisão pela nossa própria consciência. À medida que a gente sai dessa identificação com as experiências na situação da mente comum e a gente acessa essa consciência anterior que testemunha, né, que assiste a nossa própria produção de pensamentos, imagens, sentimentos, esses conteúdos ou essas informações, elas passam por um processo de liberação ou de decantação. E com isso, começa a emergir um estado de clareza e calma interior, né? Começa a se estabelecer, conforme a gente vai acessando esse espaço do puro ser, um estado de calma interior, né? De pura presença. Então, esse processo, né, ele funciona como que um restart no nosso próprio sistema, né, como que uma reconfiguração. Do mesmo jeito que o celular ou o computador, eles precisam, né, que de vez em quando que a gente feche as janelas todas que ficaram abertas, né, eliminando aí todo o conteúdo acumulado na memória, né, e aliviando também o processador do computador ou do celular. Os nossos corpos, né, que configuram o nosso sistema humano,
eles também precisam dessa limpeza, né, dessa liberação de estresse e de material acumulado para otimizar o seu funcionamento, né, e poder processar melhor as informações que chegam constantemente, independente da nossa vontade. Então, à medida que a atividade da nossa mente, né, e das emoções começam a se acalmar, a gente se torna como que um espelho mais claro e límpido para exercer o nosso ser essencial. E não mais existindo em uma situação de repetição das nossas programações, impulsos e condicionamentos automáticos. Para esclarecer um pouco melhor esse ponto, eu vou associar aqui a mente comum com o individual, né? Com o eu individual, com o eu separado. Identificado com a nossa personalidade comum, né? Da qual a gente costuma ter consciência. Já a corrente de meditação, né, ou a mente interior, ela estaria associada então ao nosso eu universal, né, a nossa natureza essencial, que é comum a todos os seres humanos, né, ao que a gente pode chamar de fonte, centro, eu superior, do qual a gente costuma ter pouca consciência. Essa diferenciação, ela é bem importante para a gente não cair em ilusões, né, atribuindo ao nosso eu pessoal, ao nosso eu individual, as qualidades e poderes do eu superior ou transpessoal. No livro Emergência Espiritual, de Stanislav Grof e Christina Grof, é descrito, né, que em termos filosóficos, trata-se de um caso de confusão entre uma verdade relativa, né, do caso da mente comum, e uma verdade absoluta, né, no caso do eu superior ou eu universal, entre os níveis empírico, né, e transcendente da realidade. Então, para que a gente possa vir a ser, né, a exercer na matéria a nossa essência espiritual, a gente precisa primeiro saber distinguir, né, diferenciar essas realidades, para depois ir em direção ao caminho de contato com a nossa natureza transpessoal ou supraconsciente, suprassensorial. Então, quando através da prática meditativa, né, a gente consegue ter um vislumbre de um melhor estado de ser, né, isso pode oferecer um mapa ou um modelo ideal para a pessoa poder se dirigir passo a passo a uma nova realidade, né? Essa realidade do mundo interno. Essas experiências transcendentes, elas funcionam como um guia, né, para a gente reconhecer toda vez que esse acesso se torna disponível para nós. E cada vez que a gente revisita esse estado da mente interior, do mundo interno, isso vai ficando cada vez, esse universo, ele vai ficando cada vez mais conhecido, né? E a gente vai conseguindo como que ancorar a nossa consciência nesse estado de presença, inclusive na nossa vida cotidiana. Agora, falando um pouco da atitude mais adequada, né, para a gente meditar, quanto mais a gente puder meditar com uma atitude receptiva, pura, sem esforço, deixando que a sua própria experiência seja o seu guia, ao invés da gente criar qualquer expectativa de querer atingir um estado superior ou transcendente, mais facilmente você vai acessar o puro ser, né? Até porque esse é um estado inerente a qualquer ser humano. A pura presença, ela está sempre lá, disponível. Mas é que a gente está normalmente tão distraído com a nossa mente comum que a gente acaba, né, não percebendo a sutileza do nosso puro ser. Porque, veja, se a gente parte de uma ideia pré-concebida de que, por exemplo, meditar é não pensar, né?
ou se a gente parte de querer realizar percepções e estados superiores que a gente imagina. Quando a gente pratica com essa expectativa, né, já está acontecendo de antemão uma identificação com um ideal, com um pensamento, um conceito que é característico da nossa mente comum, né? O que, em princípio, né, acaba como que nos afastando da experiência, da essência, né, da pura existência. Então, quer dizer, a gente não deve nem condenar a natureza da nossa mente de produzir pensamentos, né, e nem mesmo sucumbir aos nossos impulsos naturais. Ou seja, é preciso que a gente saia dos extremos, né, que a gente deixe de ficar oscilando entre uma repressão rígida, né, ou uma expressão incontrolada de todos os nossos impulsos e sentidos. Segundo Stanislav Grof, né, nesse mesmo livro, Emergência Espiritual, a solução ela está numa gradual reorientação, em uma gradativa integração harmoniosa dos impulsos da personalidade, né? Primeiro, por meio do reconhecimento, da aceitação e da coordenação adequados dos impulsos. E depois, pela transformação e sublimação de quantidade excessiva ou não utilizada desses impulsos. Então, quer dizer, a realização dessa integração, né, ela pode ser facilitada a partir da ativação de funções supraconscientes, né, e pelo direcionamento deliberado do nosso eu transpessoal ou eu universal, como acontece, por exemplo, na meditação. Esses interesses mais amplos, né, e de natureza superior, eles agem como se fosse um ímã que atrai para cima a nossa libido, né, a nossa energia psíquica, investida normalmente nos impulsos inferiores. Então, com isso, a pessoa ela pode como que antecipar e ir experimentando de forma crescente o estado de consciência do indivíduo autorrealizado, né? O que seria o mesmo que realizar o caminho de individuação descrito por Jung. Na página 74 desse livro, Emergência Espiritual, de Stanislav Grof, ele descreve que trata-se de uma condição característica pelo júbilo, pela serenidade, pela segurança interior, pelo sentido de calma força, de claro entendimento e de amor radiante. Em seus aspectos mais elevados, trata-se da realização do ser essencial, da comunhão e da identificação com a vida universal. Bom, hoje a gente vai viver uma experiência de meditação inspirada em todo esse conteúdo, né, que é baseada na geometria fundamental da Lemniscata, né, ou do símbolo do infinito. Essa geometria, o símbolo do infinito, né, ou a Lemniscata, representa a estrutura fundamental que integra as polaridades, né, como, por exemplo, a união do nosso eu individual e do nosso eu universal, em um movimento contínuo, né, infinito, cíclico. Então, durante essa prática, nós vamos experimentar a sobreposição de 3 lemniscatas tridimensionais, né? É interessante que a gente, quando for meditar, traga essa imagem não de uma, como a gente desenha normalmente, né, de uma lemniscata 2D, né, chapada, mas trazer essa imagem de uma esfera, né, tridimensional, de 2 esferas no caso, né, tridimensional formando essa lemniscata. E essas 3 lemniscatas unidas, né, formam o princípio do símbolo da flor da vida. Para quem não conhece esse princípio da flor da vida, representa a geometria fundamental da estrutura do tempo e espaço em perfeito equilíbrio, né, nos relembrando da nossa unidade com tudo que existe. Então, nós vamos considerar as 7 direções: norte
e sul, né, formando uma lemniscata, leste e oeste, formando uma segunda lemniscata, superior e inferior, formando uma terceira lemniscata vertical. E a sétima direção seria o meio, que é o centro de cruzamento desses símbolos do infinito que se encontram no centro do coração. Então, vamos iniciar a nossa prática de hoje. Pode encontrar uma posição confortável para você. Trazendo a sua atenção para dentro, para o seu universo interior. Sentindo, percebendo como você se sente nesse momento. Entrando em contato com o seu corpo, com a sua respiração. Sentindo o seu corpo bem conectado ao chão, à terra. Sentindo-se bem apoiada, acolhida, abraçada pela terra, que te oferece esse sustento, essa nutrição. E fazendo algumas respirações profundas. Cada vez que você exala o ar, você também libera quaisquer tensões, bloqueios, ou o que quer que você tenha guardado no seu corpo até esse momento e que agora você pode soltar, liberar. Permitindo acalmar também a sua mente, os seus pensamentos, deixando ir quaisquer pensamentos, preocupações. E permitindo-se voltar para estar o mais presente que você puder nesse momento, em contato com o seu corpo, com a sua respiração, com o som da minha voz. E vá percorrendo internamente, fazendo como que um escaneamento corporal, caminhando com a sua consciência por cada uma das partes do seu corpo, percebendo se você sente alguma parte mais tensa ou apertada. E se houver, você repousa a sua atenção naquela parte específica, oferecendo o seu tempo, o seu cuidado, o seu carinho a essa parte. E naturalmente, o seu corpo vai encontrando o equilíbrio, a liberdade, retornando à harmonia. Sentindo que todos os músculos da sua face estão bem relaxados, que a sua cabeça como um todo relaxa, relaxando também o pescoço, a cervical, seus ombros. Sentindo relaxar essa região peitoral, deixando ir quaisquer bloqueios
ou o que quer que você tenha segurado nessa região e que agora você pode soltar, abrindo espaço. Sentindo também a barriga relaxada, sentindo que seus órgãos internos também se beneficiam desse relaxamento, podendo se restaurar, se revitalizar. Sentindo as suas costas também bem relaxadas. Sua coluna vertebral também aliviando quaisquer tensões da coluna, tornando-se consciente desse eixo vertical, do alinhamento desse eixo vertical do seu corpo. Relaxando seus braços, mãos. E permitindo relaxar também a parte inferior do seu corpo, soltando as tensões do quadril, pernas e pés. Sentindo o seu corpo como um todo bem relaxado. Sentindo também que todo o seu corpo respira e absorve o prana, a energia vital, renovando e revitalizando cada uma das suas células a cada respiração. Leve a sua atenção agora para o espaço do seu coração, para aquele centro entre os mamilos, no interior do seu corpo. E apenas observe, à medida que você estabelece a sua presença, a sua mente, nesse espaço do coração. Considere agora o espaço à frente do seu coração, ao norte, e o espaço atrás do seu coração, na direção sul. Agora imagine uma esfera tridimensional à frente do seu coração e outra esfera atrás do seu coração, formando juntas o símbolo do infinito. E agora caminhe com a sua consciência por esse símbolo do infinito de forma contínua, reconhecendo o entorno da esfera da frente, passando pelo centro do coração, e reconhecendo o entorno da esfera atrás do coração, cruzando novamente no meio, percorrendo com a sua consciência, então, algumas vezes por esse caminho, da frente, esquerda, direita, para o centro do coração, e em seguida o caminho atrás, esquerda, direita e retornando ao meio.
testemunhe a sua experiência, observando quaisquer sentimentos, pensamentos, sensações que emergirem à medida que você se conecta com essa imagem do infinito no coração. Considere agora o espaço à direita do seu coração, ao leste, e considere o espaço à esquerda do seu coração, na direção oeste. E agora imagine uma esfera tridimensional à direita e outra esfera à esquerda do seu coração, formando juntas o símbolo do infinito, de maneira que elas se cruzem no centro do coração. E agora caminhe com a sua consciência por esse símbolo do infinito de forma contínua, reconhecendo o entorno da esfera à sua direita, passando pelo centro do coração e reconhecendo o entorno da esfera à sua esquerda e cruzando novamente no meio, no centro do coração. Percorrendo com a sua consciência algumas vezes por esse caminho, à direita, à frente, atrás, depois para o centro, em seguida o caminho da esquerda, à frente, atrás e retornando ao meio. Testemunhe a sua experiência, observando quaisquer pensamentos, sentimentos ou sensações que emergirem à medida que você vai se conectando com essas imagens. Então você está consciente desse símbolo do infinito, norte, sul, desse outro símbolo do infinito, leste, oeste. E esses dois símbolos do infinito formam como uma flor de 4 pétalas no centro do seu coração. E agora considere o espaço acima do seu coração, a parte superior que se dirige ao céu, e considere o espaço abaixo do seu coração, a parte inferior que se dirige à terra. E agora imagine uma esfera tridimensional acima do seu coração e outra abaixo do seu coração, formando juntas um símbolo do infinito, de maneira que elas também se cruzem ao centro do coração. E agora caminhe com a sua consciência de forma contínua por esse símbolo do infinito, agora na posição vertical,
reconhecendo o entorno da esfera acima do coração, passando pelo centro, e reconhecendo o entorno da esfera abaixo do coração, cruzando novamente no meio, percorrendo com a sua consciência algumas vezes por esse caminho acima, à esquerda, depois direita e para o centro do coração, e em seguida o caminho abaixo, à esquerda, à direita e retornando ao meio. Testemunhe a sua experiência, observando quaisquer sentimentos, pensamentos, sensações que emergirem à medida que você se conecta com essas imagens. Esses três símbolos do infinito juntos e sobrepostos tridimensionalmente, onde eles se interpenetram, formam as pétalas do símbolo da flor da vida. Apenas considere a formação dessa geometria fundamental da flor da vida, sem precisar visualizar ou mesmo imaginar a imagem. Apenas reconheça que essas 6 esferas ou 3 lemniscatas formam uma ordem em perfeito equilíbrio. E observe. E agora, permita que a sua atenção seja atraída para o seu campo de energia, imaginando uma esfera de luz que abrange e interpenetra todo o seu corpo físico. E envolve também esses 3 símbolos do infinito que se encontram bem no centro dessa esfera maior. Como se você estivesse sentado ou deitada dentro dessa grande bola, dessa esfera de luz. E agora apenas imagine uma cor, a primeira cor que vier para você. Se você não imaginar nenhuma cor, você pode escolher as cores rosa magenta ou verde esmeralda. E então, imagine que essa esfera maior na qual o seu corpo está inserido começa a brilhar na frequência da cor que você escolheu, envolvendo essas 3 lemniscatas que perpassam bem no meio, no centro do seu coração. Então apenas permita essa imagem se formar, sentindo o brilho da luz irradiando em todas as 7 direções. Nas direções frente e trás,
direita e esquerda, em cima e embaixo e ao meio, no centro do coração. E apenas observe essa experiência, descansando nesse espaço, descansando na consciência. Testemunhando o que quer que emerja. Tudo é bem-vindo e incluído. Enquanto você permite se fundir mais e mais a sua mente nesse espaço do puro silêncio, da pura presença. Vagarosamente, sem pressa, vai retornando, percebendo como você se sente agora, sentindo os dedos da mão e dos pés, seguindo os impulsos do seu corpo, fazendo os movimentos que você tiver vontade, se espreguiçando. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.